Como é que a gente vai começar esse problema aqui? Entendendo que nós estamos falando de que devemos deslocar uma caixa de 25 quilos em repouso sobre um chão plano. Ele é plano, mas ele tem atrito. Tem um atrito estático. O que é o atrito estático? O atrito estático é um atrito associado com o objeto estar parado, né? De modo geral, é mais Uhum. difícil empurrar as coisas quando elas estão paradas do que quando elas estão em movimento, também por causa do atrito estático. O atrito estático costuma. O atrito estático sempre é maior que o atrito dinâmico, ou seja, Uhum. quando os objetos já estão em movimento. Você deve ter reparado isso ao tentar empurrar, por exemplo, um sofá. Uhum. Sim, Ah, sim. muito bem. Uma maneira de deslocar a caixa é empurrá-la com força, que forma uma força que forma um ângulo θ horizontal. Outro método é empurrá-la com uma força formando um ângulo menos θ horizontal. Bem, calcule a mínima força necessária para deslocar a caixa de maneira que o θ seja 30 graus e o menos θ, então, seja menos 30 graus. Muito bem. Bem, do jeito que ele falou, né, e não esboçou nada, fica um pouco complexo de entender, né? Mas nós faremos um desenho e entenderemos, ok? Então, vamos começar com o primeiro desenho aqui. Sempre tem que desenhar, cara. Na física não tem como escapar disso, não. Então, nós temos uma caixinha. Aqui tem outra caixinha. Muito bem. Nessa primeira caixinha, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar esta força que ele está citando com o ângulo 30 graus, com a horizontal. Então, para ele fazer 30 graus com a horizontal, esses 30 graus positivos com a horizontal, eles, na realidade, são assim, ó, porque os ângulos, eles são contados em anti-horário. Então, por exemplo, começa aqui 0, que é 30, que vai ser 90, Uhum. 180. Então, os ângulos certo mesmo é contar eles na anti-horário. Então, como ele está falando aqui sobre ângulos negativos e positivos, a gente precisa tomar um cuidado maior com isso, né? Então, aqui está os 30 graus que ele citou aqui. Muito bem. Então, aqui está a força, né, que ele está usando para empurrar. O problema citou também que tem uma força de atrito, né, em relação ao chão. Apesar de eu ter desenhado uma caixa, isso aqui é uma partícula. Então, o lugar onde eu coloco a força, de fato, não importa, tá? Se eu colocar aqui, Uhum. também tá certo. Ou aqui, tanto faz. Então, aqui é a força de atrito. Bem, nós temos a força normal, que é a força que o chão aplica na caixa, porque Uhum. a caixa está nessa superfície, né? Então, é uma força que vem do chão. Enquanto Uhum. essa aqui é uma força-peso. A força-peso age no centro de massa e é porque ele está no planeta Terra, né, onde tem o campo gravitacional, fisicamente falando. Uhum. Sim, sim. Muito bem. Então, a somatória dessas forças aí causaria os fenômenos que o problema está citando, etc. Ou seja, o deslocamento da caixa. Esse é um método. O outro método é uma situação extremamente parecida. Eu desenhei a caixa aqui, mas burrice, né? Poderia ter simplesmente copiado essa. A diferença é que nós não teremos esta forcítia apontando aqui para baixo, né, na diagonal. Imagino, sim. Sentido contrário. Sentido contrário, exatamente. Porque é 30 graus negativo. Então, se o positivo é para cá, o negativo é para cá. Certo? Uhum. Grauzinho aqui. De novo com a horizontal, só que 30 graus, né, negativos no caso. Eu vou colocar 30 porque tanto faz, né? Nós já estamos indicando a coisa do sinal nas direções. Uhum. Sim, sim. Beleza? Então, aqui, F. Muito bem. Agora, o que que acontece, né? Nós estamos procurando.
a quantidade de força aqui necessária para que ele se mova, certo? Daí vem um pouco o que a gente conhece da física básica, né? A força mínima necessária para que comece esse movimento aqui é justamente a força de atrito estático máxima, beleza? A partir do momento que você supera a partir do momento que você supera, né, Fiote, essa questão da força de atrito estático, não olha a palavra estático, não é mesmo? Quando você supera a força de atrito estático, você começa a fazer o bicho se mexer. Agora eu quero falar um pouco, né, sobre a física em si desse processo, já que diz você que faz um tempo que não vê. Você tem quantos anos mesmo? 29. 29. Saiu do ensino médio com 18, faz tempo. Imagina essa caixinha aqui, né? Ela tá sofrendo atrito aqui do chão. Beleza. Daí, você tá empurrando pra cá. E a força de atrito é o contrário. Sim. Agora imagina que você tá empurrando bem fraquinho. Bem, se você empurrar bem fraquinho, ele não vai se mexer, certo? Isso. Só que para ele não se mexer, a força de atrito vai ter que ser igual à força fraquinha que você está aplicando, né? Agora, se você está aplicando uma força mais forte e ele continua sem se mexer, a força de atrito vai, de novo, continuar sendo igual. Ou seja, a força de atrito estática, ela vai se adaptando à força que você está aplicando, entendeu? Ela não é um valor fixo. A força de atrito estático não é fixo. O que é fixo é o atrito estático máximo. Vai ter uma hora que você vai empurrar com tanta força que você chega no limite do atrito estático máximo e ele começa a se mover, beleza? Show. Até lá você está sempre se adaptando, porque se fosse o contrário, né, você empurraria uma coisa fraquinho e ela iria para o outro lado, né? Ela iria contra você, não faz sentido, né? Sim. A força de atrito ela tem essa característica de adaptação. É bem curioso isso, para falar a verdade. Os fenômenos assim que só acontecem em situações como esta. Muito bem. Beleza, falei isso aí tudo. Agora podemos pensar aqui. O problema, me parece que as duas contas, pelo menos do eixo X aqui, vão ser as mesmas, né? Porque o que interessa para nós aqui no eixo X é a componente desse mano. A componente desse mano aqui no eixo X é essa força. Podemos chamar ela de Fx. Claro, vai ter decomposição trigonométrica aqui, todas essas coisinhas de matemática básica. Posso fazer uma pergunta meio Estou aqui para responder perguntas estúpidas. Fale. Vou pedir essa licença poética aí. O seno, cosseno, tangente, essas coisas, a gente sempre usa muito eles em ângulo retângulo, beleza. Mas eles são uma propriedade de qualquer triângulo? Tipo, pergunta super Ótima idiota. pergunta, Super ótima idiota, pergunta. mas... Não foi uma pergunta tão besta assim. De fato, o seno, cosseno e tangente, eles nascem no triângulo retângulo. Só que às vezes a gente consegue utilizar eles em triângulos quaisquer. Porém, sempre levando em conta que um triângulo qualquer, tipo esse é um triângulo claramente não é retângulo, né? Mas você conseguiria criar ou melhor, dois, né? Triângulos retângulos aqui. Então, as propriedades de seno, cosseno e tangente que envolvem triângulos normais, elas nascem por causa da possibilidade de obtenção de um triângulo retângulo dentro de um triângulo normal, beleza? Então vai aparecer sim. Mas aqui não é o caso de você se preocupar com isso, uma vez que sempre que você faz a decomposição, você está gerando, entre aspas, aqui, triângulos retângulos, né? Perceba que se você fechar aqui com a FY, já iríamos chegar lá, fecharia um triângulo retângulo, né? Porque x e y são sempre perpendiculares um ao outro, beleza? Show. Muito bem. Tá bom, por hora eu estou me preocupando só com o x. Por quê? Porque o x é a direção de movimento. Isso. A menos que eu precise de informações que envolvem o eixo y, para mim trabalhar com o eixo x é suficiente.
E uma vez que eu percebi que existe uma simetria aqui, vamos dizer assim, a gente só precisa que, eu acho que você compreendeu a hora que eu falei, né? Que a gente só Uhum. que a força que seja aplicada aqui, ela supere a força de atrito na prática, Sim. né? Então, eu vou dizer, in other words, que f de x menos fat, putz, deu uma gastrite aqui, menos fat, ela vai ter que ser o quê, né, filho? Ela vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas veja, nós estamos querendo encontrar exatamente a força de atrito estática, né? Que é a força onde começa o movimento. Começar o movimento é estar na iminência da aceleração ser zero, entendeu? É a aceleração ali tendendo a zero, beleza? Uhum. Sim. Então, eu vou escrever tudo isso aqui. Escrevo rapidinho, não se preocupe. Como a direção do movimento, que é x, só temos essas duas forças, elas devem ser iguais a zero, uma vez que estamos na eminência de começar a andar, pois acabamos de superar a força de atrito estático máximo. Então, é ali no zerinho. Bem, quem é Fx, né? Primeira coisa interessante aqui a ser observada. O Fx, como a gente conversou, é uma componente da F, que fecharia um triângulozinho, retângulo. Daí você pode se perguntar, né, com sua visão ensino médio aí, esse Fx aqui, ele é o cateto oposto ou ele é o cateto adjacente, né? Ele está adjacente, ou seja, ao lado do ângulo, ou Adjacente. adjacente, exatamente, o oposto seria esse. Muito bem. Esse cara, obviamente, é a hipotenusa, um ângulo, Hipotenusa. Não, pelo amor de Deus, também. um ângulo de 90 graus, é o maior lado, né, etc. Beleza? Então Isso. tá. Uma vez que você entendeu que isto aqui é o adjacente, nós podemos então utilizar trigonometria do cateto adjacente, né? Por exemplo, a gente sabe que cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Uhum. Isso. Isso é uma fórmula que a gente decora sobre o cosseno. Tinha até uma macete que eu esqueci também. Coca, alguma coisa assim, eu também não sei. É, Não sei, de fato. Só, mas eu já, só catoa uma parada assim. só que eu já decorei de cabeça, assim, de coração, então eu não precisei mais do macete. Se você entende aí, tá tranquilo, óbvio. Muito bem, então, cosseno do θ é cateto adjacente, no caso, do nosso triangulinho é fx, que é o mano que a gente precisa para jogar na fórmula, né? F de x. Quem que é a hipotenusers aqui? É o F, né? O próprio F, que é a hipotenusa. Então, se o nosso objetivo em toda essa parte trigonométrica era encontrar quem é o fx, a única coisa que eu preciso fazer aqui é isolar o fx, né? Então, se eu isolar o fx, eu vou passar o f que está dividindo para o outro lado, multiplicando, vai ficar f cosseno θ, beleza? Show, show. F de x, ou seja, a componente x é cosseno θ, é óbvio que a componente vertical, a componente y seria f seno θ. Uhum, sim. De modo geral, é essa ordem quando nós estamos falando de componente de forças, tá? Uhum, Ela muda um pouco quando nós estamos falando da força-peso. Força-peso é um caso especial, que a decomposição é meio chata de fazer, uhum. mas não vamos nos preocupar com ela por enquanto, beleza? Não, tranquilo. Show de bola. Então, f de x igual a f cosseno θ. Então, agora eu posso pegar essa fórmula, utilizando tudo que eu falei ali para você, tanto de estar na iminência de começar a se mover, quanto da fx ser uma componente. Posso pôr esse cara aqui e as duas aqui juntinhas são zero. Portanto, o problema pedia mesmo? Calcule a mínima força necessária para deslocar a caixa. Sim, ele quer saber o F, né? Em outras palavras. Que a força que nós estamos aplicando para ele mover a caixa é o F, certo? Uhum. Então, nós queremos encontrar o F, né? Só que tem um porém.
Se eu isolar o F aqui, né, se eu deixar tipo F igual a FAT dividido por cosseno θ, você concorda comigo que isolando ficaria assim, né? Uhum, Passei o FAT para o outro lado, o cosseno está multiplicando, para o outro lado dividindo, certo? uhum. É... Bem, quem é FAT, né? Eu não sei. O cosseno até dá para saber, estamos falando do 30, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas FAT, quem é FAT? Não sei o valor do FAT. Preciso saber para encontrar o F, que é o que o problema está pedindo. Quando a gente olha para o problema, né, a gente pode ter uma ideia de quem é FAT. E para começar, FAT, por definição, é coeficiente de atrito vezes a força normal. Como nós não estamos falando de um plano inclinado, né, como, como o nosso plano é plano, né, tipo Isso. reto, horizontal, o aluno desatento chegaria e dizia: ah, força normal é igual a peso. Não, nesse caso não. Porque nesse caso nós temos uma outra força agindo na vertical também, né? Que é a componente Y, certo? Uhum. Então, você não pode dizer que a força normal é a força P. Eu estava esperando tu falar isso, mas tu não falou, então parabéns, gostei. É, tá, porque todo mundo erra isso. Então, normalmente a força normal é a força peso, mas nesse caso, como nós temos uma outra componente, tanto no método um quanto no método 2, não vai ser, né? Então, a gente precisa agora encontrar quem que é tudo aqui, né? Tanto no método um quanto no 2 vão ser diferentes, porque estão apontando para direções diferentes, né? Em cada um dos É, métodos. assim, tipo, olhando eles, ele parece que vão dar a mesma coisa, assim, porque é o mesmo ângulo. Não, não, não. Olha só. Aqui está apontando para cima. Aqui está apontando para baixo, certo? Assim, tipo, mas o módulo da força seria o mesmo, não? O FY, não, não necessariamente. Vamos ver aqui. Ó, a questão é que a gente precisa encontrar quem é normal, certo? Aham. Que eu chamei de FN. Eu normalmente não chamo de FN. Vou até apagar aqui e escrever N só. É, porque o que eu entendi da questão. Ah, explique, porque tem duas letras, né? Porque ficou meio confuso aí, porque tá tudo meio junto, mas tem A e B na questão. Aí a A tá falando, explique porque um método requer menos força do que o outro. Eu entendi, quer dizer, eu entendi que ele tá Então falando, a tipo, ideia é que a gente vai encontrar Fs de valores diferentes, certo? então, ele dá a entender isso, só que, tipo, o que é mais fácil? Fazer 30 ou menos 30? Só que é isso que eu tô falando, tipo, como é o mesmo Hum. ângulo, sei lá, tipo, a princípio, assim, olhando sem fazer nada, parece que vai ser o mesmo, né, o mesmo módulo de força da componente. A menos que eu esteja errado. É, você tá errado. Bem, Ah, mas a gente vai fazer a conta aqui e vai perceber por que você tá errado. Ah, vamos lá. Quando eu escrevo as equações, a equação do eixo Y aqui do método um, eu tenho normal para cima, peso e Fy para baixo, certo? uhum, Como o bloco nem voa, nem afunda, então significa que essas forças se igualam. Normal é igual a P mais Fy, certo? certo. Muito bem. Daí, curiosamente, isso talvez já seja o suficiente para a gente encontrar as respostas. Ou não, vamos ver, né? Eu não sei quem é normal, vai ter que continuar normal aqui. MG, a gente tem a massa, tem, né? 55, acho. Gravidade 9,8. E o FY, eu não sei. Mas eu sei que é FC no θ, certo? No caso, o θ é 30. Beleza? Uhum, Então veja só, né? Eu tenho aqui uma equação com F e N. Não sei quem é o F, não sei quem é o N. E aqui eu também tenho uma equação só com F e com N. Ó, mi vezes N dividido pelo cosseno
do ângulo. Quem é o μ? O enunciado falou. É. 0,4. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. Os resultados eu vou ter que lembrar também. Tem que decorar. Isso aí, ou joga na calculadora, mas tem que saber de cor. A questão que eu quero que você repare é que a gente aqui, em X, chegou numa expressão onde nós temos duas incógnitas, o F e o N. Nós não sabemos o valor do F, não sabemos o valor do N, certo? Uhum. Percebeu isso, né? Então, Certo. se eu não tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações que envolvam essas duas incógnitas. Cadê a outra equação? Tá aqui, ó. F e N. Tá vendo? Isso. Então vai ficar, vamos lá, meio vezes 9,8, 4,6 vezes 55. Não, não. É isso, 9,8 vezes 55 vezes 0,5. Ah, caramba. Fiquei errado. 9,8 vezes 55 vezes 0,5. 269,5. Pagou essa merda. Só um segundo até voltar, beleza? Ah, tá. Que aplicativo é esse? Que Um você... lixo. Não queira nem saber. Como é que o meu PC ter processador que, sei lá, custa uns 5 mil reais, 40 gigabytes de memória, trava um programinha de 100 mega? Ah, o Não meu é tem assim com condição. o Google Chrome. Nossa senhora, é impressionante. Tá, quanto que eu tinha encontrado? 269. Muito bem. Ah, então, beleza. Temos duas aqui. Agora você pode resolver o sistema aí, beleza? Você consegue? Se nós Hum, estamos interessados em encontrar o valor do F, você pode pegar isso aqui, jogar aqui no N. substituir. Não, beleza. Isso. Substituir o N. Isso, então se você puder fazer isso aí, eu agradeço. E pior que eu não tô com caneta e papel, mas deixa eu ver se eu consigo fazer no Ah, bloco não dele. pode vir pra guerra sem arma, mano. Pega aí e faz a conta. Já fiz bastante conta hoje. Tan, 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 tan. F é igual a, beleza, 0,4 vezes 269, 269, vezes F, isso tudo dividido por G3 sobre 2. Square root A3 de 2. Beleza. Tá, nesse jeito vai ficar praticamente, né? 269 vezes 0,4, 4, oh, porra, 200, 169 vezes 0,4. Passa de sétimos, onde é que foi? Beleza. 167,6. Então, dá 107,6 vezes F dividido por a raiz de 3 sobre 2. Square root 3 dividido por 2. Passando tudo para o outro lado, né? Vai ficar F vezes
Raiz de 3/2 igual a 107,6 vezes F. Ah, hum, 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 hum. Eu já tô indo. N menos 1 vai dar 404 vezes 7, beleza. Ah, ué, 107,6. 107,6 vezes F. Eita. Hum, hum, hum. Vezes F. Motivo de pessoas na rua. Ai, gente. Ah, fazer de outro jeito. Só para questão de agilidade, vamos botar aqui. Ah, peraí. Tamara, tá aí? Tô esperando sua resposta. Cara, eu joguei essa equação no GPT só para agilizar, né, o processo. E ele deu que ele não conseguiu achar uma resposta. Porque a gente errou aqui, olha só. Era mais, não era vezes. Certo? Percebeu o erro? Né, não, o que você fez de novo? Era um Eu não... sinal de vezes, mas eu fiz errado. Era para ser um sinal de mais. Ah, tá. Porque aqui era P mais F de Y. Aqui tá o P, aqui tá o F de Y. Certo? Uhum. Bem, a questão é que nós achamos aí o valor da força para esse caso. Questão longa, né, cara? Não tem muito o que fazer. Não, tranquilo. Depois você pode fazer para o outro caso, para o caso 2, que o que muda é que, em vez de ser n igual a p mais y, é, n igual a p mais f de y, vai ser n mais f de y igual a p. Beleza? Daí você vai achar outro valor para f, e assim você vai comparar os dois valores e ver que de fato são diferentes. Tá bom? Uhum. Show de Certo. bola. Então acho que dá para você terminar sozinho. Se você quiser,